Gonzaga aí, desejo. Ora, Pai, para nós alcançamos isso. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse amanhecer, Pai, na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa ser conosco a todo tempo. Entregamos essa aula, Pai, essa escola bíblica dominical em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos aprender sobre a tua palavra da melhor maneira. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, nos orientar, Pai, no teu caminho, que nós possamos ouvir algo de Deus aqui nesta aula e ficarmos como aprendizado, Senhor, que nós possamos repassar o que estamos aprendendo, que o Senhor possa nos capacitar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estudamos fundamentos da autoridade. No começo estudamos fundamento da autoridade. Depois nós estudamos a autoridade suprema de Jeová. E agora estaremos estudando a terceira lição, lá no seu tópico 3, capítulo 3, quer dizer, a autoridade suprema de Cristo. Né? A autoridade suprema de Cristo, baseada em Filipenses capítulo 2, versículo 11. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. Está escrito assim, Filipenses 2, capítulo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve a usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Textual. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Eu gostaria de pedir toda a classe para lerem junto em um bom som esse textual e falasse o capítulo e o versículo. 1, 2 e... Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Olha só, vamos como se diz, explanar esse texto. Porque nele habita Jesus, né? Porque nele habita toda a plenitude da divindade, e está perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Antes de entrarmos aqui na leitura, deixa eu discorrer um comentário sobre Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. É uma carta magna, é uma carta que é base para a nossa doutrina protestante, né? Nós confessamos que Jesus Cristo, ele é Deus, mas porém que ele veio como um homem nessa terra. Então ele se desvencilhou de toda a sua glória. Seria fácil com Deus vir aqui e ia tirar de letra, não ia sentir sede, não ia sentir fome, não ia sentir dor, mas esse versículo, ele nos esclarece e é contra todas as doutrinas que se pregam aí, né? Não quero falar o nome, mas tem doutrinas aí que pregam que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo ele veio, ele era 100% Deus, ele era 100% homem, mas só que ele não exercia sua deidade, ele não exercia sua divindade. Dado momento ele sentiu sede e pediu água,
a uma mulher samaritana. Ele teve necessidade, ele sentiu fome, ele sentiu desprezado, ele sentiu cansaço, sentiu dor, foi perseguido. E dado momento, ele sentiu a ausência de Deus como qualquer um outro pecador. Ele fala: Pai, por que me desamparaste? Ele sentiu a ausência de Deus, porque naquele momento ele estava carregando os meus pecados. E nesse momento, Deus dando justiça, ele teve que abandonar Cristo. Esse é o grande sacrifício. Esse é o ápice do sacrifício. É quando que Deus ele considera em Cristo o meu e o seu pecado. E o pecado parte de um bebê que ainda está no feto, que ele vai vir que ainda vai pecar. Jesus Cristo morreu por esse pecado. Então, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixa eu perguntar, Sala, o que é usurpação? Tomar lugar. Você lembra daquela novela? Eu nunca gostei de novela mexicana, né? Aquelas novelas, eu acho que isso são muito dramáticos. Tinha usurpadora, né? Usurpar o direito, tomar o lugar de uma pessoa. Então assim, ele não teve usurpação de tomar o lugar de Deus. Sendo Deus, não teve usurpação, agir como Deus, até porque ele estava debaixo de uma autoridade. Gente, olha isso aqui. Cristo Jesus, ele estava na terra? Sim. Ele operou milagre? Sim. Mas nada ele fazia a parte de Deus. Ele estava totalmente na situação de homem, submisso a essa autoridade. Ele não fazia nada que não pode mandar Deus. Então, às vezes, a pessoa pensa assim: por que hoje a igreja não cura? Por que hoje a igreja não ressuscita? Por que hoje a igreja não faz milagre? Porque não, eu creio em Deus, eu estou em comunhão com a igreja, eu estou bem. Então eu tenho que orar, esse enfermo tem que acordar. Mas vem cá, calma aí. Quem foi que te mandou você orar para ele ressuscitar, ou para ele ser curado, ou para qualquer outra coisa? Ah, você sentiu pelas suas emoções que você pode abençoar ele, e você vai lá fazer, mas houve uma ordenança? Houve uma autoridade que virou e falou assim: filho, impõe a mão e faça, porque o próprio Jesus Cristo, ele tinha uma vida com Deus. Dado momento, ele estava falando para as multidões, mas dado momento, você vai ver Cristo nos montes, nos desertos, orando. Ele precisava de uma intimidade com Deus, né? E quando as pessoas viraram para ele e falaram assim: o seu amigo está enfermo, aliás, o teu amigo está enfermo, né? Ele não foi. E demorou dias, esse amigo veio morrer, o Lázaro. Aí ele foi, e já estava 4 dias que tinha morto. Aí a Marta veio e falou: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Mas ali, ele vira para o pai e fala assim: Senhor, eu te dou graça porque sempre me ouves. Mas para que as pessoas saibam que o Senhor me enviou e que o Filho tem poder sobre a morte, eu oro a ti nesse momento. Ele deu testemunho ali da total dependência de Deus. Ele foi na hora que Deus mandou, ele fez aquilo que Deus mandou, né? E nada foi para a glória dele. Então, quando nós lemos aqui, de sorte que haja em vós esse mesmo sentimento, né? Só um exemplo, vou me usar como exemplo, isso não me envaidece nada, né? O irmão Paulo é presbítero, o irmão Charles, ele é obreiro. Não, vocês são, isso aí no contexto bíblico, quanto mais responsabilidade você tem, menor você deve ser. Mais servo você tem: o pai é o pastor, o presidente, ele deve ser servo. Na verdade, é ele que tem que botar os 2 pazinhos de joelho no chão e no pezinho aqui do irmão lá. Ó. Uma graxinha de sapato aqui. Engraxar o sapato. Eu faço isso com o pastor. Pega o sapato dele, dou uma graxinha e tal. Qualquer um pode falar assim: esses varões é puxar saco, né? Tá tentando chegar. Não é querendo agariar ministério, não. Eu amo meu pastor, né? Eu aprendi assim. Então, assim, Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, operando milagre, fazendo tudo aquilo, ele vai fazer um papel que era dos servos. Quando na sua casa você recebeu uma visita, o servo vinha com uma água, por causa das estradas poeiradas de Jerusalém, lavava o pé dos visitantes de cabeça baixa, sem olhar, porque era indigno, ele não poderia olhar para os visitantes, porque ele estava numa classe menor, e saía da missa retirado. Ninguém sabia quem era aquele servo. Ele agia no anonimato, aquela cortesia era o dom da casa que oferecia. Ele não era aplaudido porque lavou, não, era obrigação de lavar.
Quando Cristo ele vai lavar os pés dos seus discípulos e fala bem assim para Pedro: Pedro, se você não me deixar lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Eu estou te dando exemplo. Eu como filho de Deus, eu como mestre, Senhor, Senhor, mestre, você jamais vai lavar meu pé. Você dissesse: bem, Pedro, eu sou mestre e Senhor. E se eu sendo mestre e Senhor vos lavo os pés, quanto mais vós deve fazer o mesmo. Né? A autoridade não está, a autoridade eclesiástica não está em ordenar, em mandar. Não. A autoridade eclesiástica, ela está em você, como se diz, vamos dizer assim, influenciar. Eu devo ser influência. Um exemplo? Eu vou botar aqui o Charles aqui, vou botar aqui o Tom. O Tom, ele é o esposo, né? Ele é o homem da casa, lá na casa dele. Ele é a autoridade, porque ele é um homem, né? A mulher dele deve se submeter ao Tom e ver o Tom como provedor da sua casa, não porque ele chega ali sempre mandando, dando ordem. Não é essa a mentalidade de autoridade que nós temos aprendido de Cristo. É que ele é influência. Ele consegue influenciar toda a sua casa. E olha, eu fico pensando, como é que é essa coisa da autoridade, né? O pastor financeiramente não é um homem que trabalha na federal, que trabalha em algum banco, tem dinheiro, né? Não tem nada. Mas eu vi uma foto do pastor, gente, pastor magrinho, só tinha o pescoço, rapaz. Magrinho, um pegou de ralinho, tinha o quê? 17 anos, 18 anos, né? Todo assim. Eu falei, gente, aí Deus pega esse homem, leva esse homem para um campo de experiência. Agora Deus suscita no coração dele ele aprender mais sobre Deus. Ele faz uma faculdade, entende o propósito, o chamado dele, né? Aquele homem que mal falava, a Helenice fala, a Canaísa fala assim: pastor, morria alguém na rua, Marquinhos chegava em casa, ficava ali na televisão, não falava nada. Aí chegava já o Vasco: vamos matar ele na rua e tal. Vamos, Marquinhos, você gostava? Eu sei, mas não falou nada. O pastor ele é intrínseco, ele é fechado, mas de repente quando ele pega o microfone, é você ver o que Deus, a autoridade deu na vida do homem. Ele, quando estava você aqui ministrando aqui, a igreja cheia, tudo isso que bonito aqui e tal, eu olhei assim para o pastor e falei assim: é porque esse pastor um dia tomou uma atitude lá atrás. Charles foi alcançado, Elane foi alcançado, Tom foi alcançado, eu fui alcançado, todas as igrejas estão alcançadas. Não estou falando de perfeição, gente. Eu estou falando como é que Deus ele age também nas coisas imperfeitas e naquelas coisas que não são. Autoridade. Sabe por que a gente está debaixo da autoridade do pastor? Por causa da autoridade que está sobre a vida dele. Automaticamente ele não tem nada para oferecer. Mas nós acreditamos na liderança. Acreditamos que Deus está na vida dele. E assim, você observa, lá na Marginal Tietê, lá naquele fluxo intenso de carro, um homem normal não teria poder de estender a sua mão e parar todo aquele fluxo de carro. Mas reveste ele de autoridade. Põe nele uma roupinha de guarda. Ele só com um apitinho, todo mundo para. Todo mundo para, porque reconhece nele a autoridade, porque ele está revestido de autoridade. Então, no campo espiritual, Cristo, ele era autoridade. No raio estabelecido por Deus. Além daquilo, não. Arcanjo Miguel era autoridade. No raio estabelecido por Deus. Fora daquilo, não. E aonde é que ia a autoridade do Arcanjo Miguel? Iria até os demônios e potestades. Mas quando era a questão de Satanás, ele perdia a autoridade. E ele sendo autoridade, ele vai reconhecer isso. E só reconhece a autoridade de uma outra pessoa quem é autoridade. Como aquele centurião vira para Jesus e diz: eu sou um homem também sujeito à autoridade igual o Senhor. Diga somente uma palavra que o meu servo vai ser curado. Porque eu digo a um servo meu: vai, ele vai, vem, ele vem. Então eu sou um homem sujeito à autoridade, eu entendo que é autoridade. Diga isso uma palavra, não precisa ir na minha casa não. Então quando eu sou autoridade e Deus reveste minha autoridade, eu automaticamente, prontamente, eu reconheço a autoridade de outra pessoa e nunca, jamais vou passar pela autoridade de uma outra pessoa. Arcanjo Miguel, no livro de Judas, capítulo 9, vai dizer, versículo 9, vai dizer assim: é pelo que quando o Arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, ele não ousou falar palavras de juízo, de maldição, mas disse: antes o Senhor te repreenda, porque ele sabia que Satanás, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, estava já profetizado, e o filho da mulher, a semente da mulher, pisaria na semente da serpente, que essa mulher não conhece, te pisaria a cabeça. Então, olha só, Satanás, você não está na minha alçada, você está na alçada daquele Todo-Poderoso. Antes o Senhor te repreenda. Não ousou falar nenhuma palavra de condenação ou de juízo contra ele.
Entendeu? Mas esse corpo aqui você não toca. Então, Cristo sendo autoridade. Aí nós começamos a ler. Assim, em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. E é isso aí. É isso aí. Elaine, você é missionária? Obreira? Certo. Então, mas você sabe que com o certo você exerce autoridade. Você está lá na sua faculdade lá e de repente é presencial a sua faculdade ou é online? É presencial. Então, você está lá. Só está você de cristã lá, né? Acontece alguma coisa no momento e você se desponta com uma autoridade de Deus e dá uma palavra. Olha só, gente, assim, as pessoas vão olhar. Você ou senhora, né? A sua senhora é crente, é cristã? Não reconheceu? Já aconteceu? Então explica para nós como foi. A gente não foi nem aconteceu assim, foi um debate que as pessoas estavam falando sobre a igreja. E eu me prontifiquei e falei a minha versão para entender, porque eu não sei se foi, estava julgando, era um menino que ele é bichinha, né? Aí estava falando, não, você vai descer tudo. bichinha, não sei o que. Aí eu fui, a gente não pode, primeiro tem que respeitar o ser humano, a gente não pode diferenciar ninguém. A gente não pode aceitar, mas a gente não pode excluir. A igreja a gente tem que aceitar para poder orar para a pessoa mudar e vir a ser o que é realmente. Aí todo mundo está defendendo, você é cristão, você não pode defender isso não. Debaixo da autoridade do Senhor, o meu entendimento, a gente não pode excluir. A gente não pode aceitar, porque a gente sabe que é errado, mas a gente não pode excluir. A gente tem que chamar, deixar aceitar a pessoa. Então um bichinho vai na tua igreja, vai deixar e vou. Amém. Entre uma sapatona, o que for, a gente tem que orientar e orar para aquela pessoa se libertar daquilo que a gente sabemos que não é daquilo que são de demônio que se apossou da pessoa. Tá bom, lá eles querendo discutir, eu falei, gente, eu não vou discutir, amém, para todo mundo, que aceita. Aí foi nesse que aconteceu. Não, então, você se impôs, você falou sobre os princípios e valores do cristianismo, não exclui, religião exclui, cristianismo não exclui, o cristianismo é ponte, né? Isso aí, perfeito. Então, assim, a pessoa, e você tem autoridade para falar, você defende algo, porque você tem uma autoridade, dizendo assim, poxa, autoridade só quem tem um pastor? Cada crente deve entender o seu raio de autoridade. Aí depois vai passar, obreiro, dentro da questão eclesiástica, obreiro. Então, vamos botar o porteiro junto, né? Porteiro, fica lá na porta. O obreiro, aspirante ao diaconato, porque na verdade o corpo diaconato é os obreiros, né? O diaconato, na verdade, ele faz as coisas, mas com os obreiros. Diaconato, aí depois do diaconato vem o presbítero, mas entre o diaconato e o presbítero tem os paralelos, que são os missionários e os evangelistas, que geralmente trabalham no campo, né? Os evangelistas e os missionários trabalham no campo. Aí, mas é paralelo, né? Aí, presbítero, pastor. Se eu disser assim, que essas unções, que essas ordenações e que esses nomes não te legalizam a autoridade, eu estou mentindo. Te legalizam biblicamente a autoridade. A Bíblia vai dizer que está alguém doente entre vós, lá no livro de Tito, está alguém doente entre vós, chame o presbítero, que ele com a unção nas mãos irá orar, impor e o enfermo irá ser curado. Né? Lá no livro de Atos, capítulo 6, vai falar sobre os diáconos. Né? Aí o apóstolo Pedro vai dizer assim, não é lícito que nós, que pregamos a palavra, no ministério da palavra e da oração, sirvamos também a mesa. Levantamos 6 homens cheios do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus, para que sirvam os órfãos e as viúvas. São os diáconos. Aí foi Estevão, Filipe, Nicanor, e todos esses homens foram levantados no diaconato, né? Então, assim, cada um tem a sua função e cada um, dentro da sua função, deve exercer com autoridade. Ó, para ver, o Estevão era um diácono. Se você for ler a história de Estevão no livro de Atos, ele cheio do Espírito, aí a palavra vai dizer que ele começou a pregar a palavra, ele começou lá no Velho Testamento e descorreu a chegar até Jesus. E eu fico cheio sempre quando eu leio aquela história, e eu olhava para a face de Estevão e via ele com uma face de um anjo, né, todo iluminado. Então, se for um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E cada um dentro da sua... Então, Jesus Cristo, essa questão de nome, essa questão de...
presbítero, diácono, obreiro, diácono, presbítero e pastor. Cada um tem a sua unção, cada um tem a sua autoridade. Mas é por isso que diz aqui que essa questão aqui logo em Filipenses, no seu capítulo 9, no seu versículo 2, versículo 9, diz bem assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome acima de todos os nomes. Está vendo? Deu um nome acima de todos os nomes. Para quê? Ao reconhecer esse nome, que todo joelho se dobre. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sair daqui. Vamos adiante. Quem pode ler aí o comentário? Palavra introdutória. A autoridade de Cristo para remir os pecadores é o tema deste estudo, o qual está em estreita conexão com a autoridade soberana de Deus e diz respeito à vida que ele oferece na cruz e que ele retoma na ressurreição. Por tal razão, Jesus Cristo é a fonte suprema da autoridade da Igreja. O domínio abrange toda a criação, cuja história culmina para um fim em que tudo será subjugado a ele. Olha só, porque Cristo ele tem autoridade suprema. Quer ver? Quem pode abrir no livro de Hebreus, no seu capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. E isto é o diabo. Tá bebendo nada, tá brincando. Pegou? Leia também. Vamos pegar esse versículo para entendermos a autoridade suprema de Cristo. Embora ele não está mentindo no texto aqui, que deveria estar, né? Está acostumado com a sua, né? Hebreus? Hebreus 2,14. 2. Glória a Deus. É 2 quilos. Aleluia. Glória. Hebreus 2,14. E visto com os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é o diabo. Isso. Quem tinha o império da morte? O diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. Não. Aí estamos em 4. Quem tinha o império da morte? O diabo. Vai, gente. Vamos gravar isso. Quem tinha o império da morte? O diabo. Vai, Lani. Quem tinha o império da morte? Diabo. Agora. Mas por quê? Por que tinha o império da morte? Vocês podem explicar no entendimento de vocês. Vamos lá. Ó, pensa. Se Deus é vida, Deus é vida. O oposto de Deus, o oposto da vida é A morte. E o diabo é sempre o oposto de Deus, né? Ele tinha o império da morte. Porque por através do diabo, ele disseminou o pecado oriunda a morte. Agora você observa bem aqui uma coisa. Visto, é como está escrito aí, né, mesmo no começo? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Isso, olha aí. Que interessante esse versículo. Aí, você vai dizer para uma pessoa um dia, Cristo, ele foi tentado em relação às mulheres.
Cristo, ele foi tentado em relação à vingança, ao sentimento de ódio. Cristo, ele foi tentado a usurpar-se a ser igual a Deus. Quando Satanás vira para ele e fala assim: transforma essa pedra em pão. Eu sou Deus, estou com fome. Estou no deserto, vou transformar em pão. Automaticamente, quando o sol estava castigando, e uma naquelas estradas, né, ele ali, todo sentindo aquele calor, aquela fadiga, ele, poxa, eu sou Deus, eu vou usar a minha deidade para assumir essa sede, para abanar, para entrar uma nuvem aí no meio desse sol. Olha só, por que a autoridade de Cristo? Diz aí no versículo: visto que os filhos, nós, participamos da carne e dos desejos dela, Jesus também. Também. Mas aonde que consta a autoridade dela? Você sabe, se você sobe no Monte Everest, se você sobe no Monte, um exemplo, vou usar aqui a Elaine. A Elaine está fazendo faculdade para Educação Física. Quando ela terminar a faculdade de Educação Física, eu vou ver ela, sabe, como uma autoridade no assunto. Eu vou falar assim: Elaine, como é que eu faço para pegar essa caixa aqui? Aqui está certo pegar ela? Como é que eu faço para pegar, Elaine? Botar toda a articulação na perna, né? E subir aqui, né? Ó. Ah, é assim. Porque ela é a autoridade no assunto. Quando Cristo, ele vence a morte. Quando Cristo, ele vence a carne, ele vai dizer lá no livro de Marcos, assim. Eu esqueci esse versículo. E disse assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Algo assim. Quando Cristo, ele estava na cruz do Calvário, e ele estava ali para ser morto, e a morte o soldado, ele já tinha sido espancado a noite toda, a madrugada toda, e já era uma manhãzinha, e 2 ladrões alçados já tinham transpassado ele com uma lança. Não, isso foi depois. Ele já estava já na agonia da morte. Ele grita assim, ó: Lama, lama, lama sabatani. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que ele sente a ausência de Deus. E na verdade ele só falece, ele só expira quando ele diz bem assim, ó: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele vai dizer num versículo anterior assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente as dou. Porque pelo Pai, mais uma vez o Pai, dele mesmo, nada, na situação humana, ele desceu ao nível humano. Ele não fazia nada a partir de si. Até porque podia, mas não fazia. Ele falava assim: a minha vida ninguém tira, ninguém tem poder para tirar, não tem, poxa. Porque imagina, o homem que vira para um corpo podrífico em adiantado estado de decomposição e fala bem assim: Lázaro, sai para fora, e todo o seu corpo se regenera, todos os seus tecidos regeneram, o seu sangue que agora estava agora ele volta, os linfócitos T, os glóbulos vermelhos, volta a ficar vermelho, volta a pulsar, o coração começa a desentupir, os corações estavam entupidos, né? E aquele suco, né, potrífico já começa a sair do seu corpo, ele começa já a enrijecer, se virar um homem vital novamente. Não é só o processo de ressuscitação. Ali existe um processo de regeneração contra todas as forças da natureza, ou seja, as células mortas, elas vêm à vida, né? Todo o processo magnífico ali. Então, a morte vai ter poder sobre esse homem que tem autoridade sobre ela. Não tem. Fala para o mar, para a tempestade: vento, aquieta-te, mar, acalma-se. E esses elementos da natureza obedecem à voz dele, reconhece nele essa autoridade. Ou aonde que a morte vai ter a autoridade para chegar na cruz e tomar? Não tinha. Mas é justamente esse o efeito. É por isso que nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que ele, participando da carne, dessas mesmas emoções, ele venceu isso. E quando a morte chegou ali, não encontrou ocasião, porque na verdade o salário do pecado é a... E o dom gratuito de Deus é a vida. Então assim, quando a morte chega para tomar o corpo de Jesus Cristo, aí está escrito, olha só que profundo isso aqui. Está escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Onde está a morte, a sua vitória? Que a morte imperava, era o império da morte, o livro de Hebreus, capítulo 2, 14, o império da morte, que tinha como autoridade Satanás, né? O império da morte. Sabe por que ele tinha autoridade? Morreu o ímpio e morreu o justo, morreu o rico e morreu o mendigo. Eles foram para onde?
para o mesmo lugar, né, que é o Sheol. Sheol quer dizer túmulo, né? E lá no Sheol tem o Hades. O Hades é o mesmo lugar, que diferencia um abismo. Um estava no seio de Abraão e o outro estava, né, no Hades, né, a parte de sofrimento. Aí esse falava, até visualizava e sentia, falava do outro: permita que Lázaro não olhe o seu dedo, né, e ele refresque a língua. Aí Abraão falava assim: ó, isso pode acontecer, porque você recebeu toda a sua porção lá e nunca ligou para ele. E esse só misérias, né? E esse hoje é consolado e você é atormentado. Era no mesmo lugar, porque lá no livro de Hebreus, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz bem assim: Cristo morrendo e indo ao centro da terra, levou cativo os cativeiros. Levou cativo, né, o cativeiro, ou seja, não existe mais a ideia de Hades. Agora, todos que morrem, Deus tirou do império de Satanás, ele tinha o poder da morte, e todos iam para o mesmo lugar. Mas só que o justo ficava num lugar que não era de aflição, né? Porque ele não recebia recompensa do seu pecado. Mas os que não eram justos, eram ímpios, viviam num atormento. Aí Cristo vai, leva cativo o cativeiro, né? E agora você vai ver que quando a morte chega para pegar Jesus Cristo, não tem ocasião. Ela não pode, porque o salário do pecado é a morte, e Cristo não tinha pecado. Ele venceu o pecado. Ele cumpriu a lei por mim e cumpriu a lei por você. Por isso hoje nós não guardamos o sábado. Por isso hoje nós não fazemos tudo que a lei manda. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus e obediência à palavra. Nós somos justificados, todavia, pelo sangue do Cordeiro. Porque quando ela chega ali para pegar Jesus Cristo, não pega. Aí acontece aí uma cilada. O que acontece? Aí é Cristo que pega a morte, que toma a chave do império da morte. Aí fala assim: aonde está a morte, a sua vitória? Lá no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 52, 50 até o 53. Onde está a morte, a sua vitória? Porque tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte, a Cristo estava na cruz e tragada foi a morte pela vitória, né? Então, assim, a morte ela foi tragada. A morte não tem todo o poder e a morte não dá a última palavra na sua história. Não é o ponto final na sua história. Na verdade, nós temos a eternidade lá no livro de Isaías, capítulo 1, vai dizer assim, no versículo 6, que ele é o Pai da eternidade. Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Então, aí se baseia a autoridade de Cristo. Porque Cristo, ele venceu a natureza pecaminosa que ele herdou, porém ele não pecou, ele se fez pecador quando assumiu esse corpo. Mas ele não pecou a prática do pecado. Embora a natureza, essa carne que ele teve, estava propícia a pecar. Ou seja, ele vai falar para os seus discípulos, ele vai dar um ensinamento. Ele vai assim: ó, a carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por que o espírito está preparado? Livro de Coríntios, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A carne volta ao pó, como era antes, e o espírito volta para Deus. O que é espírito? No hebraico, ruá, ou no grego, pneumo, né? Pneumo vem de pneumonia, está relacionado a ar também. Soprou no homem o fôlego de vida. Esse é o espírito. Esse vai voltar para Deus. É o seu bio, é o seu vital, é o que dá condição à vida entre o corpo, terra, o espírito, ar, vem a alma. E é essa que tem que ser salva. O que é a alma? A alma é quem você entende ser dos primeiros dias da sua vida de consciência até o momento atual. Seus traumas, suas derrotas, suas conquistas, suas experiências, aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, esquerda, direita, céu, inferno, arroz, feijão. Tudo que você entende de conhecimento é sua alma. É aquilo que você é. Você é uma pessoa sarada? Você é uma pessoa curada? Você é uma pessoa doente? Você é uma pessoa enferma? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa caridosa? Você crê em Deus? Você crê em Deus, mas segue o diabo? Você pratica as coisas das trevas? Você é um ímpio? Você não é ímpio? Você acredita que existe céu? Não, tudo isso é sua alma. E é justamente isso que Deus quer sarar e quer resgatar. Vamos prosseguir. Por isso, a palavra introdutória, né? Vai falar sobre a autoridade de Cristo para remir os pecadores. Ele tem autoridade para nos remir, porque ele venceu o pecado. Uma vez que ele venceu o pecado, ele vence a morte. Uma vez que ele vence a morte, ele pode redimir você da condenação eterna pela morte, te dando uma vida em Cristo Jesus. A autoridade plena de Cristo. Quem pode ler para mim a autoridade plena de Cristo? Tópico 1. A lealdade dos cristãos é devida somente a Jesus Cristo, não a credos,
tradições ou instituições religiosas, uma vez que por meio dele se manifesta-se a vontade salvadora de Deus, por meio divino, para a restauração do pecador e as diretrizes para a existência da igreja, seu corpo. Isso aí. Meio divino para a restauração do pecador e as diretrizes para a existência da igreja, seu corpo. Olha só. Se Cristo é a cabeça da igreja e nós somos a igreja, então Cristo é a nossa cabeça. O que a cabeça pensa lá em cima, o corpo reage aqui embaixo. Se Cristo é a cabeça da igreja, então a igreja tem uma autoridade. E a autoridade vem da cabeça. A mão não pode dizer para a minha outra mão o que deve fazer. O que diz para a minha outra mão o que deve fazer, a minha cabeça faz, senhor, gente. A minha perna não pode dizer para a minha mão, a minha perna não pode dizer para a minha mão o que ela deve fazer. O que deve mandar o comando para a minha perna é a minha cabeça. A autoridade vem da cabeça. Quantas pessoas estão empregando autoridade na igreja? Não, porque aqui está a mão de Deus, a igreja é forte, a oração é forte. Não, esse pastor é ousado. Não, a autoridade não vem da igreja, a autoridade não vem do pastor, a autoridade vem da cabeça. A gente manda glória para a cabeça, a gente não manda glória para o pastor, a gente não manda glória para o levita. Ou seja, não, rapaz, ó, aquele levita é tremendo, ó, ele vai vir, rapaz, vai trazer multidão. Pode chamar a Elaine Martins, pode chamar o Thales Roberto. A glória, gente, não parte nada deles. Ela é lá de cima que vem a autoridade. Não, mas é campanha forte e eu vou trazer aqui um homem que ora e expulsa o demônio e o homem é usado no altar. Gente, a autoridade não vem do homem. A autoridade vem de Deus. Eu devo reconhecer esse princípio. Que é Deus, ele vai usar quem ele quer, da forma de como ele quer. E nisso eu devo estar seguro, e nisso eu devo estar baseado. Essa é a minha fé, essa é a minha convicção. Acabou. O homem, ele é um instrumento. Se Deus não usar o homem, quando fala bem assim, que se Deus, se os escolhidos se calarem, até as pedras clamarão. Sabe quem são essas pedras? Quando Deus muda o nome de Simão, muda o nome dele para qual nome? Pedro, não é? Quer dizer pedra. Pedro seria 8 horas. Pedro seria a base da igreja. Pedro seria a base da igreja. Nós somos pedras. Porque, na verdade, nós estamos alicerçados sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Nós somos pedras. Então, quando diz assim, as pedras clamarão, é justamente, não eram os poderes religiosos, os judeus, a qual eram os escolhidos, né? Mas seriam as pedras. Quem são as pedras? As pedras clamarão seriam aqueles que Deus estaria trazendo pela sua revelação. Porque porque Pedro, ele foi reconhecido como pedra, não pela sua estrutura, porque ele já mostrou que ele não era nem pedra, quando ele traiu a Cristo, falando que não o negaria, né? Quando ele corta a orelha de Malco, mostrando instabilidade emocional diante a uma situação de conflito. Então, assim, eu vou saber se você é equilibrado emocionalmente mediante uma situação que se alarma. Se ali você não se manteve, não se conteve e não pensou logo numa direção dada por Deus, e você é levado pelas emoções, vai deixar todo mundo desesperado. E Pedro foi isso, mostrou incapaz de gerenciar suas emoções num momento de conflito, num momento de ápice, de clímax, de estresse. Ele mostrou que ele era inato. Então ele não poderia ser pedra. Mas quando ele falou bem assim, Cristo fala para ele assim, uns falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou isso, outros falam que eu sou aquilo. E vós? Que achais que eu sou? Aí Pedro já se põe a mão na frente, um passo à frente e fala assim, tu és filho de Deus, que desceu do céu. Aí Cristo olha assim, entre outras coisas de defeito, Cristo olha assim, amém, Simão Barjonas. Porque eu também digo, tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Ou seja, houve um que entendeu a revelação vinda do céu, né, que eu sou filho de Deus. Então é sobre essa visão que eu vou edificar a minha igreja. Porque eu sou filho de Deus, Jesus Cristo é filho de Deus, embora veio como homem, mas é filho de Deus. E sobre essa afirmação eu vou afirmar a minha igreja. Vamos adiantar. Para terminar aqui.
sua deidade. No contexto bíblico básico, Paulo descreve Jesus em forma de Deus, isto é, como Deus eterno e não apenas como semelhança ou manifestação divina. Essa mesma ideia aparece no prólogo do Evangelho de João, que afirma a divindade de Cristo, o princípio criador. Precisamos reconhecer a divindade de Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, pois Ele é e tem tudo o que precisamos para um relacionamento espiritual sadio com Deus. A divindade de Cristo pode ser afirmada a partir dos seus seguintes tópicos: Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Os evangelhos narram que o Pai concedeu ao Filho o unigênito a sua autoridade, o qual, alicerçado nesse poder, cumpre sua missão redentora. Dessa maneira, a obra da salvação foi realizada em perfeição, consonância com a vontade do Pai, em todos os seus desdobramentos, por causa da natureza sem pecado e perfeita de Cristo. Na cruz, Jesus assume o papel sacerdotal, tornando-se o mediador entre Deus e os homens. O texto bíblico básico faz referência à condição essencial para o sacrifício: Deus assumir a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A presença e obra do Deus homem na terra são um dom e uma visitação divina. Ele é o presente de Deus para a humanidade. Vamos parar por aqui e deixa eu discorrer sobre esse assunto aqui rapidinho. Olha só, no texto bíblico básico, Paulo descreve Jesus em forma de Deus, isto é, como Deus eterno, e não apenas como semelhança ou manifestação divina. Essa mesma ideia aparece no prólogo do Evangelho de João, que afirma a divindade de Cristo, o princípio criador. Gente, observe bem uma coisa. Quem que já leu o Velho Testamento e ficou cheio de perguntas? Deus mandou matar? Entra lá e mata dos animais, mata as menininhas, os menininhos, as mulheres, os homens, não deixa ninguém, limpa, lava aquilo lá de sangue, mata de geral. Já ouviram, né? E dentro dos nossos padrões de moralidade, de justiça, poxa, nós sabemos hoje em dia que vivemos um país laico e devemos respeitar as diferenças religiosas, né? E até respeitar também a questão da opção sexual. Eu respeito. Se você não quer, eu não tenho que te criticar. Não aceito essa condição. Não, se é só não aceitar uma condição minha. Agora, eu te respeito. Sabe por que Deus respeita? Se Deus não respeitasse, Deus vai assim, não pegar o fôlego de vida dele de novo. Mas se Deus permite que a pessoa faça da vida dela o que ela quer, inclusive ir para o inferno, olha só, Deus, ele é o Deus libertador, porque ele é um Deus de amor. E o amor liberta. Não é? O amor liberta. Quando uma mulher ama um homem, no caso, aí eu vi no filme, gente, eu achei lindo. Ela fala bem assim, eu te amo, mas se for para você ficar comigo e não ser feliz, eu prefiro que você vá embora e viva a sua felicidade. Algo mais ou menos assim. Ou um outro filme que eu assisti é que o cara na cadeira de roda, né? Ele sabia que ia fazer ela infeliz, mas por amar ela, ele preferiu, como é o nome daquela morte boa mesmo que se fala? Que ele dá o consentimento para fazer. É eutanásia, é a morte boa, né? Eutanásia. É a morte boa assim, né? A Constituição Constitucional, né? Ele escolhe por morrer e deixa tudo para ela poder ser feliz. Tu assistiu esse filme, né? Muito inspirador. Então, assim, o amor, porque o amor ele é libertador, o amor ele não é egoísta. Não, você tem que ser meu, você é meu. Não, Deus é assim. Deus ele te dá a condição até mesmo de você o negá-lo, porque ele é amor. Você quer me negar? Vai ser feliz assim? Vai estar bem para você assim? Porque quando você nega a vida, você obtém a morte. Quando você nega a luz, automaticamente você vai ter as trevas. Sim. Deus te dá. Ele não vai intervir. E rapaz, eu sou contra aquela ideia de que. Eu sou contra a ideia de que se você não vir para a morte, você não vir pelo amor, você vai vir pela dor.
Deus, ele não é isso que Satanás vem pregando desde a eternidade, e falando para os anjos. Deus, ele não é carrasco. Deus, ele não é autoritário. Ele não manipula situações ao seu favor. Não. Deus, ele é didático e pedagógico. Ele vai virar para Caim. Antes de Caim matar o seu irmão, no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 7, fala assim: Caim, por que você está assim bicudo? Sabia que a gente conhece a pessoa quando ela está virada pelo bico? Por que as pessoas fazem bico? Por que seu semblante descaiu? Por que você está iracundo? Toda vez que você fizer o que é certo, não vai te acontecer o que é certo. Mas, Caim, se você fizer o que é mal, o pecado já porta no teu coração. E sobre ti, ele te dominará. Mas cabe a você dominá-lo. É a responsabilidade do homem. Então, assim, Deus, ele ensina. Aí no versículo 8, ele vai se levanta para matar o seu irmão. Tá seu grau? Aí ele se levanta para matar o seu irmão. Então, deixa eu pegar o livro aqui. Então, essa questão de Jesus, essa questão de Jesus, ele vir à terra, e você vai ver que Filipe vira para Jesus e fala assim: a questão aqui, Carol, para fechar aqui nosso estudo, é a autoridade suprema de Cristo, né? E por que a autoridade suprema? Porque ele é autoridade no assunto, né? Uma, que você hoje pode falar sobre a questão física do corpo, porque você estudou para isso, se tornou apto para isso, eu te reconheço você como autoridade no assunto, beleza? Cristo, quando ele veio na terra, isso no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim que, visto como os filhos participaram da carne, nós participamos da carne, do sangue e das coisas oriundas da carne e do sangue, o filho também veio participando dessas mesmos atributos e participou também dessas mesmas aflições, somente que ele venceu e tomou o império da morte, porque o pecado ele gera morte, e quando Jesus Cristo ele não peca, ele vence o pecado, automaticamente ele vence a morte. Porque quando a morte chega diante da cruz, para poder tomar o corpo de Jesus Cristo, verifica que ele não tem pecado, e ela não tem ocasião contra esse corpo físico. Não tendo lá no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vai, apóstolo Paulo vai falar assim: onde está a morte? Que tragado foi a morte para a vitória. Quando ela chega diante de Jesus Cristo e vê que Jesus Cristo não tem pecado, e o salário do pecado é a morte, ali Jesus Cristo toma a chave da morte. Ele tem autoridade. Por isso que ele pode redimir, pode nos redimir, pode nos justificar. E a questão aqui é o seguinte: Natanael vira para Cristo e fala bem assim: Cristo, mostra-nos o Pai. Eu vejo o coração dele tipo acelerado. Foi ele, é o Cristo, é o que Israel esperava, é o desejado de todas as nações. Então eu vou aproveitar esse momento. Mostra-nos o Pai, que basta. Como assim? Olha só, nós acreditamos que você é, mas para fechar com chave de ouro, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai, que nos basta. Então a questão é: Deus mandou matar no Velho Testamento? Mandou Saul entrar e acabar com tudo, Davi entrar e acabar com tudo, Elias acabar com tudo, descer fogo entre os profetas de Baal? Esse mesmo Deus que agia com justiça lá no Velho Testamento é o mesmo Deus em Jesus. E aí Cristo vira, olha para o olhar dele e vê esse desejo de ver o Pai, de ver Deus, esse mesmo Deus do Velho Testamento, e fala bem assim: Natanael, há tanto tempo faz comigo e não tens me visto? Deus falando com Natanael, entende? Foi através da pessoa de Jesus. Você vê que Deus agiu de uma forma lá atrás, e agora Deus, ele gradativamente, a gente dizemos que a revelação divina, ela é processual, ela é gradativa. Deus, ele vai revelando, até chegar ao ápice da sua revelação, e está em Cristo o ápice dessa revelação. Em Cristo, Deus está ligando a humanidade caída a ele. Deus deu o primeiro passo para reatar a paz nesse relacionamento. E às vezes nós temos dificuldade de dar o primeiro passo, né? De falar assim: olha só, Deus sendo o céu não cabe Deus, né? Eu acho que o universo todo não cabe Deus. E de repente Deus ele vem através de Jesus, a humanidade reatar com ele, e ele dá o primeiro passo para reatar esse relacionamento. E muitas vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão, né? É por isso que um dos princípios para ser perdoado é perdoar. Para ser amado é amar. Por isso que pessoas magoadas, elas magoam. Por isso que pessoas tristes entristecem, né? É por isso que pessoas que não são abençoadas, tem como abençoar. Às vezes eu pedi a bênção do meu pai, mas ele estava sob maldição.
alcoólica e outras coisas mais, ele não tinha como me abençoar. Ele é um cara muito triste, muito calado. Né? Isso repercutiu de uma certa forma, mas Cristo me tirou da maldição do pecado. Lavou e me livrou. Então, para fechar com chave de ouro, Cristo é autoridade sobre nossas vidas de uma forma suprema. E pasme, toda a oração que nós fazemos, nós somos ensinados a fazer em nome de Jesus Cristo, porque lembra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 em diante, que todo o poder foi dado esse nome, né? Porque ele venceu todas as circunstâncias da vida, então assim, está apto, então ele tem a autoridade suprema. Fazemos assim. Mas só que nós pedimos a Deus. Agora, o próprio Cristo, ele nos dá acesso ao Pai, mas pelo seu nome. Ele até fala, tipo assim, o pastor é o pastor presidente, né? Eu tenho acesso a ele, mas quando eu entendo essa questão de autoridade instituída e delegada, eu chego com, eu honro o Charles, eu viro para o Charles, é o seguinte, assim, eu posso chegar ao teu pai, assim. Aí quando o Charles é autoridade sobre a minha vida, reconhece a minha submissão, bate no meu ombro e fala assim, filho, não precisa não, pode passar direto, fala que já falou comigo. É assim, Cristo. Cristo fala assim, pode ir diante do seu pai, pode ir lá falar com ele, em meu nome, vai lá. Em meu nome tem toda a autoridade. E ele vai te conceder. Que Deus abençoe. Nós paramos aonde? 3, né? 3 aqui no 1.2. Isso. Vamos falar aqui. Qual foi o ponto. O ponto máximo da compreensão do que nós estudamos aqui? Então, Para mim foi mais uma base de Deus que eu não lembrava, e ajudou a ver a autoridade de Cristo acima da morte, e que nos fez lembrar também que antes de Cristo, e fico até feliz de ter nascido no tempo da graça, e as pessoas não entendem, quando você falou a questão de tanta matança no Antigo Testamento, que antes de Cristo não poderia ter a graça, porque o preço do pecado era a morte, tinha que ser cobrado na morte. Então, Deus não podia fazer muita coisa pelo mundo. Por mais que o homem fosse usado por Deus, a morte é a autoridade de lá e matar a pessoa. Isso aconteceu com o João Batista. Hoje não, nós estamos na graça, como o irmão estava falando, Felipe, eu lembrei de Apocalipse 18, que fala que Jesus falando que, portanto, eu estive morto, mas estou vivo pelo sangue do céu. E eis que temos na mão a chave da morte e do inferno. Ou seja, foi necessário morrer, passar todo esse tempo de graça, a gente vivendo, a gente sabe que a nossa vida pertence a Deus. A gente morre só no tempo de Deus. Mas antigamente não era assim. Entendeu? Charles? O que me sinaliza é que Deus veio em forma de homem, né? Fez carne e passou por tudo que a gente passa sem pecar. Né? A morte não teve autoridade sobre a vida dele. Então, isso é o que me destacou. É aquilo. Isso aí, na verdade, é a base de todo o nosso estudo, né? Não. Acho que Deus só foi misericordioso pela nossa vida. Ele todo foi tentado, a gente estava ali do lado dele o tempo todo, ele sempre perfeito, com autoridade, para livrar, para nos salvar, para dar-nos a vida eterna. Isso. Liane. Liane, você vai sobre o quê? Eu nem absorvi muito. Porque eu sabia que vou trazer logo pra cá. Fernando, Tatiana, vocês chegaram assim por último, mas pegaram alguma coisinha? Vocês entenderam? Vocês conseguiram absorver? Não foi essa coisa do acesso direto ao Pai, acesso livre ao Pai, por causa dele. O que eu entendo é que, pela graça do Senhor, nós temos autoridade por intermédio dele para pisar em serpentes, para falar em todas as situações que estiverem nos afligindo durante todo o dia, qualquer dia. Eu não aceito que você reine na minha vida, porque o Senhor já pagou o preço por mim. E eu sou livre, não tem pecado que me condene, não tem nada que me condene e só sai.
Isso aí. Então, a gente observamos que Cristo na cruz do Calvário, em suma, quando a morte veio determinar o fim da sua existência, a morte entendeu que não tinha autoridade sobre o corpo de Cristo, sobre a vida de Cristo, estava tão simples. Durante todo o tempo da humanidade, a morte teve autoridade sobre a vida das pessoas. Por isso lembra de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que o diabo tinha o império da morte. Então agora, a morte, diante de Jesus, a gente entende que ela perdeu a autoridade. Ela perdeu a autoridade. Quando Cristo ele é ressuscitado, aqui no livro de Mateus, capítulo 27. Olha só. Quem pode ler para mim? Mateus 28, do 17 em diante.